Seu microfone está Ok. mudo. Marcos, desculpa, eu acabei de iniciar aqui a gravação, então pode ficar à vontade e começar a aula. Beleza. Então, a gente vai começar a aula aí do módulo 4, né, uma introdução do módulo 4, que diz respeito aí a principais serviços básicos, né, da rede 5G e algumas aplicações. Então, ao concluir esse módulo, você será capaz de escrever o estado atual do desenvolvimento 5G para a indústria, explicar as funções e os valores das capacidades básicas de serviço 5G. A gente vai ver muito bem o que são essas capacidades básicas. A gente vai ver, você será capaz de escrever as principais soluções que empregam essas capacidades básicas e entender o estado atual de algumas aplicações, assim como a gente viu também algumas aplicações na aula passada. Tem um Graziele e Manuel, estão com o microfone aberto, se puder colocar mudo, para não atrapalhar o pessoal. Obrigado. Então, como o Heitor falou, isso aí é o nosso penúltimo módulo já, chegamos já no final do curso. Então, a agenda dessa aula envolve duas partes. A primeira em relação, a gente vai ver alguns conceitos de algumas coisas em relação ao 5G para a indústria, que vai ser um gancho para a gente ver o que são essas capacidades básicas de rede 5G para a indústria. São aí, envolve largura de banda, fim a fim, né? Latência e confiabilidade, mobilidade e autogerenciamento. A gente vai ver também alguns conceitos, como que o 5G pode ajudar algumas aplicações, como vídeo, realidade aumentada e virtual na nuvem, e algumas aplicações que envolvem controle remoto, entre outras que também estão mais detalhadas lá na plataforma da Huawei. Bom, primeiro, a rede 5G ela tem um espaço aí de mercado global até 2035, que envolve algo em torno de 12 trilhões de dólares. Especificamente na China, em termos de investimento, um total de investimento global, a China está aí ocupando esse investimento todo em torno de 30%, seria algo em torno de 3,5 trilhões de dólares. E a gente vai ver que existem diversos mercados, diversas indústrias, tipos de indústrias, onde esses investimentos, onde esses valores econômicos serão gerados aí pela rede 5G até 2035. E tem alguns em destaque aí nessa imagem, como a própria fabricação, serviços públicos, a própria comunicação, informação, que aí no mínimo aí um investimento de 1 bilhão de dólares, no mínimo, para esse tipo de aplicações. Bom, a gente já viu aí ao longo dos últimos 3 módulos, né, que a rede 5G ela tem 3 principais características, que são alta largura de banda, a baixa latência e a alta conectividade. Então, espera-se que a rede chegue a 20 gigabits por segundo, com uma latência mínima de 1 milissegundo e uma densa conexão de 1 milhão de dispositivos por quilômetro quadrado. Juntando isso tudo, junto com inteligência artificial, que a gente viu na última aula, isso tudo está causando transformações na indústria, desde agricultura, transporte, energia, saúde, educação, e, além disso, há transformações também dentro das nossas próprias casas, que envolve aí, uma atualização na largura de banda, casa inteligente, todo mundo deve ter ouvido já alguma aplicação de casa inteligente, computador em nuvem, onde ele tem um computador com baixo poder computacional
e todas as suas tarefas estão processadas na nuvem, que é um caso, um exemplo de jogos em nuvem, onde você não precisa ter ali um hardware com alto poder de processamento de vídeo, uma GPU, não precisa ter renderizado o vídeo todo localmente, isso é feito na nuvem, assim como aplicações de realidade virtual e aumentada. Bom, esse progresso todo aí na área econômica, na indústria, ela é possível por seis capacidades básicas da rede 5G para a indústria. Então, a gente vai ver essas capacidades aí, nomeando elas. Largura de banda fim a fim, latência fim a fim, confiabilidade, mobilidade, gerenciamento autônomo e provisionamento de serviço rápido. Tendo em mente essas seis capacidades básicas que a rede 5G tem que oferecer para a indústria. Emanuel, deixa eu ver. Beleza. Então, se a gente consegue, se a rede 5G consegue garantir essas cinco capacidades básicas, ela consegue, com isso, consegue prover serviços também básicos na rede 5G. Que vão serviços de vídeo de alta definição, como eu falei, realidade aumentada, virtual, na nuvem, veículos autônomos, controle remoto, dentre várias aplicações. E isso gera valor para a indústria. Então, você vai ter indústria de multimídia, indústria de serviços públicos. Então, uma mensagem que a gente quer passar aqui nesse módulo é como essas seis capacidades básicas da rede 5G prover valor para a indústria. Então, nós vamos começar aqui com a primeira capacidade básica, que é a largura de banda fim a fim. Quando a gente fala largura de banda, latência fim a fim, a gente está dizendo que é desde a ponta de um usuário, do dispositivo do usuário, da aplicação ali no usuário, até onde esse dispositivo está sendo hospedado. Aí, como a gente viu na aula passada, pode estar hospedado na borda ou numa nuvem mais distante do usuário. E esse caminho fim a fim tem diversos domínios diferentes. Que vai domínio, por exemplo, da estação base da rede 5G, com rede sem fio, passando pelo core da rede, um domínio mais com rede de óptica ou rede cabeada, chegando onde a aplicação está hospedada, como eu mencionei, numa nuvem ou uma borda. Só que as redes 5G, o principal gargalo para a largura de banda fim a fim está principalmente na interface aérea. Especificamente a largura de banda de uplink. Então, já nas redes de suporte de núcleo, existem soluções maduras para isso. Então, a gente vai ver agora, a gente quer se perguntar como garantir uma largura de banda apropriada na interface aérea. Bom, a primeira forma de fazer isso através do ajuste de nível de sinal, que ela pode ser aumentada, a potência do sinal pode ser aumentada, e a gente sabe que um valor alto dessa potência indica uma maior taxa. Uma outra forma de fazer isso é através da quantidade de usuários na rede. Então, a gente pode limitar a quantidade de serviço alocado a uma célula, que pode ser ajustada para controlar o número de assinantes, os usuários, né, de redes privadas, o que garante uma largura de banda maior para aplicações da indústria, né? Bom, outra forma de fazer isso é através de agendamento baseado em qualidade de serviço, que envolve a própria largura de banda, latência, vazão,
métricas que a gente consegue medir para fazer o agendamento de recursos na rede 5G. Isso aí a gente pode fazer esse agendamento em horário de picos, né, ou quando há um congestionamento na rede. Uma outra forma é através de reserva de recursos, especificamente reserva do espectro, que a gente pode ter redes diferentes. A gente pode ter uma rede privada independente da rede pública. Então, a gente teria a rede pública, que são a rede de usuários comuns, né, os nossos dispositivos, usuários de operadoras públicas, e pode ter a rede privada provendo redes 5G para a indústria. Mas isso você distinguiria como no chip? Ô, Thiago, a gente está adotando um padrão, você pode fazer a pergunta durante a apresentação no chat, mesmo no chat, ou no final da apresentação a gente retoma e responde isso, tranquilo? Então, continuando. Um outro método através de um conceito superlink, que eles chamam de superlink, que é a combinação do duplex por divisão de tempo e o duplex por divisão de frequência. Então, o superlink, a ideia deles é integrar bandas de alta e baixas frequências e domínio de tempo e de frequência para melhorar a cobertura e a largura de banda do uplink. Então, essa é uma primeira tecnologia que combina esses dois domínios, de tempo e frequência, que é um marco e um avanço na tecnologia sem fio. Bom, agora a gente passa para latência e confiabilidade. Bom, a latência, a gente tem aí como um caso de uso, uma característica da rede 5G, a comunicação ultraconfiável de baixa latência, que é para atender os requisitos da indústria vertical. Então, conforme definido na expressão do 3GPP, a latência da rede de acesso é de 1 milissegundo, metade para uplink e metade para downlink. E a gente tem que ter uma confiabilidade, uma disponibilidade do serviço em 99,999%. E a gente sabe, a gente viu nas aulas, que diferentes segmentos, diferentes mercados, diferentes aplicações também têm diferentes requisitos de latência. Então, essa tabela ilustra muito bem isso. A gente tem dois cenários, em cada cenário, diversas aplicações, e essas aplicações, cada uma tendo aí seus requisitos de latência, requisito de jitter, que é, para relembrar, a variação da latência ao longo do tempo, e aí a confiabilidade para cada um. Então, se a gente pegar aí um compartilhamento de informação de sensor, onde a latência fim a fim, né, a latência toda do caminho, é de no mínimo 50 milissegundos, com uma alta variação de jitter. Essa simplificação aceita isso, mas quando você compara isso com uma realidade aumentada, você vê aí a diferença de latência fim a fim, assim também como a variação de jitter para esse tipo de aplicação. Bom, então a gente tem aí alguns fatores para garantir a latência fim a fim. A primeira é em relação à arquitetura. Essa arquitetura envolve conceitos que a gente já viu nas aulas passadas de onde o serviço pode ser hospedado. Aí a gente viu rede MAC, né, Mobile Edge Computing, a gente viu a própria nuvem em uma região mais distante do usuário. Isso aí também, a latência também pode ser garantida na interface aérea, no dispositivo da rede, roteadores, access point, etc., e na própria aplicação, e no serviço, que a gente sabe que a própria aplicação, ela tem ali, ela gera um delay no processo fim a fim. Bom, e a gente precisa saber, a gente vai focar em termos de arquitetura e interface aérea, ver como que a gente pode minimizar aí a latência da aplicação fim a fim. Primeiro, em termos de arquitetura,
isso envolve arquitetar a sua solução, a sua aplicação, o seu serviço, no caminho fim a fim. Então, a gente tem aí 3 exemplos de aplicações, cada uma disponibilizada em uma parte do caminho fim a fim. Então, a gente tem a aplicação de vídeo sob demanda, de vídeo 4K, por exemplo, que ela não precisa ficar numa região no core da rede, uma região muito distante. Também não precisa ficar numa região muito perto, na edge. Ela pode ficar numa região intermediária, comumente chamada de CDN, né? E a ideia é que, se você estiver muito longe, você gera uma latência, obviamente. Se estiver muito perto, na borda, você está usando o recurso da borda desnecessariamente, e aí você acaba optando por ficar no meio de uma região intermediária, né? Se você tem uma aplicação de conexão massiva de baixa velocidade, então pega um exemplo de medidor de água, medidor de luz, onde a gente não precisa ter uma resposta em tempo real, não ter uma interação contínua, algo que acontece, você envia lotes desses dados coletados de mês em mês, ou a cada 15 dias, por exemplo. Você não precisa ocupar recursos da borda, nem colocar sua aplicação numa região intermediária. Você pode colocar sua aplicação mais distante, porque a latência ela não é primordial nesse cenário. Em contrapartida, se pegar uma aplicação de serviço de tempo real, como direção autônoma, colocar essa aplicação no core ou numa região intermediária, consequentemente, vai gerar mais latência. E a ideia da computação em borda, Mobile Edge Computing, é trazer a aplicação mais perto do usuário, em função de minimizar a latência que essa distância causa. Bom, e a gente passa agora para como minimizar a latência na interface aérea. Bom, a rede 5G, com o advento dela, gerou um termo novo denominado numerologia. A gente vai tentar entender bem como é que funciona isso aqui. A ideia é que a gente tem uma forma de modulação, na técnica de modulação denominada OFDM, que é múltiplo acesso por divisão de frequência ortogonal. E esse tipo de modulação em que a banda do sinal é dividida em portadoras paralelas, chamadas subportadoras. Na rede 4G LTE, há apenas um tipo de numerologia, ou um espaçamento entre subportadoras, que é na faixa de 15 kHz. Então, no LTE, não precisamos de nenhum termo para especificar e falar sobre esse espaçamento único de subportadoras. E como mencionei, isso é uma coisa nova do 5G, isso indica o tipo de espaçamento entre subportadoras. Então, o novo rádio do 5G, há vários tipos de espaçamento entre subportadoras que estão disponíveis. E aí vai 15, 30, 60, 120, 240 kHz. E essa tabela ilustra, a ideia é ilustrar como que esse espaçamento entre os superportadores influencia na latência. Se a gente pegar aí o 15 kHz que tem no 4G, o tamanho de slot de 1 milissegundo, a gente consegue ter uma latência mínima de 5 milissegundos. Quando a gente vai para um espaçamento de 120 kHz, o tamanho do slot diminui para 0,1 milissegundos. Consequentemente, a gente consegue garantir aí a latência mínima que é prevista no 5G de 0,5 para uplink e para downlink. Uma outra forma de minimizar a latência na interface aérea é através de mini-slot. Então, isso é um recurso do novo rádio 5G que permite o uso mais eficiente do rádio ao possibilitar a transmissão de pacotes de dados menores. Então, lá na rede 4G LTE, os dados geralmente são transmitidos de blocos de tempo de tamanho fixo, são chamados de blocos de recursos. No 5G,
esses mini slots são introduzidos para permitir a transmissão de pacotes de dados menores. E aí não existe utilizar aí a capacidade total do bloco de recursos. Bom, então a gente viu aí em termos de latência, a gente vai ver agora em termos de confiabilidade. Uma forma de manter a confiabilidade e a disponibilidade do serviço fim a fim é utilizar o que eles chamam de modo ativo e stand-by. É o que o próprio nome diz, a gente vai ter dispositivos na rede, no processo fim a fim, onde um dispositivo vai estar ativo, respondendo pelo que passa pela rede, e um outro dispositivo vai estar em modo stand-by. Para quando o dispositivo em ativo tiver alguma falha, tiver alguma interrupção, um próprio congestionamento, esse modo stand-by, esse dispositivo stand-by entra em modo ativo para garantir aí, confiabilidade no processo, na rede como um todo, fim a fim. Uma outra forma de fazer isso é através de redundância, que são soluções definidas pela 3GPP. Então, a gente vai ter aí caminhos redundantes entre os dispositivos. Então, se pensar um dispositivo que está ativo, você vai ter caminhos redundantes entre eles, para garantir a confiabilidade. Você vai ter túneis redundantes entre a rede de acesso e o núcleo da rede. Esse túnel, na imagem geral da arquitetura, é o túnel N3. E a gente vai ter links redundantes na interface aérea também. Bom, a gente passa agora para outra capacidade básica da rede 5G para a indústria, que é a mobilidade. Então, a gente viu também que várias aplicações têm requisitos diferentes, requisitos de mobilidade, e cada um com mais mobilidade ou não. Se a gente pensar no veículo aéreo não tripulado, é um exemplo de aplicação que precisa de mobilidade. Condução não tripulada e uma aplicação e aí que está mais próximo da gente é a aplicação de realidade aumentada e virtual. Se a gente lembrar aí, alguns anos atrás, quando lançaram o jogo Pokémon GO, onde, acho que eu, pelo menos, muita gente conhece aí, saiu loucamente andando pela rua, caçando Pokémon, e a gente não quer sair andando pela rua e perder a conexão que a gente está tendo, perder essa transmissão de dados que a gente está tendo. Ou então, se quando a gente está no telefone, dentro de um carro, ou próprio a pé, e a gente não está andando pela via, a gente não quer que essa ligação caia para a gente ter que tentar de novo. E a gente introduz aqui um conceito que chama de handover. Esse conceito é basicamente quando um dispositivo está conectado numa EMB, né, numa estação rádio base, e aí, enquanto ele está caminhando pela via, ali ele perde ali a conexão com essa antena que ele estava conectado no começo da ligação, por exemplo, e aí ele vai começar a transmitir para uma outra antena. Então, é a transferência de conectividade entre as estações rádio base. E aí a rede 5G ela garante uma cobertura contínua, o que melhora essa transitividade entre as conectividades das estações rádio base, né? E aí, assim, as redes 5G também podem atingir menor latência e maior estabilidade que gira em torno do jitter, que um menor jitter se está variando menos ali a latência na conexão. Aqui a gente tem um exemplo que a gente consegue ilustrar aí o próprio termo do handover e como que o 5G faz isso. Mas aí é uma forma para garantir essa mobilidade, eles utilizam uma conectividade dupla, que é basicamente, se a gente vê na figura do lado esquerdo, na primeira figura, a gente vê dois dispositivos conectados na primeira estação rádio base, e a gente vê que um dispositivo começa a se locomover, e aí essa conectividade dupla é justamente o dispositivo
transmitindo e recebendo das duas estações rádio base simultaneamente. Então, a gente vê, conforme ele vai caminhando, afastando de uma estação rádio base, ele consegue manter a conectividade já criada na outra estação rádio base, e aí, conforme ele já não tem mais conectividade com a estação rádio base de onde começou, ele mantém essa conectividade apenas em uma. Então, resumindo, manter essa transitividade, essa locomoção do usuário ao longo do caminho, sem que ele perca transmissão de dados, igual eu falei, exemplo de ligação, que é clássico, né? Bom, e aí a gente passa para outra capacidade básica das redes 5G, que é o autogerenciamento. A gente viu na aula passada que autogerenciamento da rede 5G envolve inteligência artificial. Então, a ideia de usar a inteligência artificial no autogerenciamento é reduzir a intervenção manual e permitir a previsão inteligente de orquestração e gerenciamento proativo. Então, a gente tem um exemplo aí de predição em falhas de ataque, que a gente pode usar modelos mais sofisticados para, por exemplo, olhar para o passado para prever o futuro. Então, um exemplo é olhar para o estado da rede, como que ele estava 10 segundos atrás, e estimar como que o estado da rede vai estar daqui 3 segundos. E aí, dado que a gente consegue prever essa falha, a gente consegue atuar manualmente, orquestrar a rede de tal forma que a gente evite essa falha ou o ataque, né? E a gente consegue ver a otimização dinâmica baseada em previsão inteligente para melhorar a utilização de recursos. Então, a gente consegue utilizar modelos de aprendizagem de máquina para previsão de utilização de recurso e a própria carga de trabalho de uma determinada aplicação, e aí tomar a decisão de quanto recurso, de quanto CPU, de quanto memória, qual a largura de banda necessária, provisionar esses recursos de tal forma que a gente evite provisionar para mais, o que aumenta o custo, ou provisionar para menos, o que degrada a aplicação do usuário e, consequentemente, o usuário deixa de usar essa aplicação. Então, a gente viu na última aula, e aqui de novo deixando claro, a inteligência artificial preenche essas lacunas de capacidade de otimização humana. Ao invés de você ter um operador tomando decisão ali, e a gente sabe que a gente tem um delay de pensar, de agir, usando a inteligência artificial no autogerenciamento, a gente minimiza o tempo na tomada de decisão. Bom, e outra capacidade básica da rede 5G para a indústria é o provisionamento rápido de serviços e aplicações. Nesse curso, o provisionamento rápido de serviço refere-se aí ao fatiamento da rede, o slice. Esse fatiamento de rede é um novo conceito introduzido nas redes 5G para atender diversas funções de rede, diversos requisitos de recursos nos cenários e diversas aplicações que a gente viu na rede 5G. Esse fatiamento de rede, relembrando aqui, consiste em criar uma instância de rede lógica de um recurso específico e funções de rede para atender os requisitos de uma determinado serviço ou aplicação, né? Bom, e o fatiamento da rede e os benefícios envolve garantir o SLA, e garantir a largura de banda necessária para determinada aplicação, a latência, taxa de perda de pacotes, dentre outras métricas aí de qualidade de serviço. O fatiamento garante isolamento das aplicações, para evitar risco de vazamento de informações entre as aplicações, né? E claro que o fatiamento da rede, a gente consegue envolver a orquestração automática e o gerenciamento automático através de inteligência artificial desses slices que são criados, desses fatiamentos que são criados na rede. E aí o locatário da fatia, ele consegue visualizar esses indicadores de estatística da rede e o status da sua fatia, né?
tudo determinado ali no SLA. E essa imagem ilustra muito bem esse caminho. A gente tem, na parte de baixo da imagem, fatias sendo criadas na rede de acesso, fatias sendo criadas na rede do portador, através de redes definidas por softwares. A gente consegue ver fatias de funções de redes, e por cima a gente consegue ver como que o locatário consegue configurar as fatias em função da sua aplicação e serviço, e aí o sistema de orquestração e gerenciamento tem que ser capaz de manter tudo aquilo que o locatário deseja. E aqui, para a gente fechar essa parte de capacidade básica das redes 5G, a gente gostaria de falar de redes privadas, que é um conceito também novo aí na rede 5G, né? Você pode pensar na rede privada como, eu até mencionei mais para cima, que é uma forma de você garantir largura, própria latência da aplicação, né? Que envolve basicamente você criar uma rede própria sua. Imagina que você, nessa imagem aí, você está ali no chão de fábrica, você tem braços robóticos fazendo as operações ali, você tem um gestor dentro da fábrica transmitindo informações, e carros autônomos dentro robôs, né, esses carrinhos pequenos de transportar pequenos produtos. E a ideia da rede privada é garantir que esses componentes tenham acesso aí às capacidades básicas, latência, largura de banda. Você consegue permitir privacidade aos dados que são transmitidos. Então, um dado da sua empresa, ela é transmitida pela rede privada, pela sua própria rede, onde você consegue, inclusive, ter mais autonomia para gerenciar todos os componentes dessa rede. Mas essa rede também ela pode funcionar em paralelo com as redes públicas. Então, nesse exemplo aí, você tem um carro transportando essas caixas, vocês conseguem ver que o carro aí numa rodovia curta, esse carro pode ser controlado através de uma rede privada. E a gente consegue ver agora, ainda sobre redes privadas, que isso depende de autorização governamental. Isso já está autorizado na Alemanha, em análise na União Europeia. A Anatel, aqui no Brasil, possui licença de serviço de interesse restrito, que está sendo revista para incorporar cenário da indústria 4.0. E a gente consegue nomear algumas vantagens das redes privadas, que é o menor custo de equipamento, que é a solução usada no campus, aí, né, no chão da fábrica, numa rede, numa universidade, numa biblioteca, coisas desse tipo. Ela serve também para fora desse campus, para fora desse ambiente onde a rede privada está. E a rede privada ela pode ser otimizada para a demanda da própria indústria. Então, como eu falei, você tem mais controle sobre os equipamentos dessa rede, então você pode otimizar ela para uma determinada aplicação na indústria, e aí você consegue garantir desempenho e robustez que são difíceis de obter em tecnologias operando em espectro não licenciado. Bom, a gente fecha aqui, a gente deu um overview das capacidades, nas 6 capacidades básicas da rede 5G para a indústria. A gente passa aqui a ver algumas aplicações básicas também que estão aí previstas na rede 5G. A primeira, a gente não pode deixar de falar, que é a de vídeo. Então, a gente sabe que na rede celular 4G, redes de vídeos de alta definição, 4K, 8K, a rede 4G não suporta essa transmissão de vídeo, isso porque os vídeos requerem uma alta largura de banda que varia de dezenas a centenas de megabits por segundo. Então, a rede 5G aí, ela garante essa
como a gente viu, a capacidade básica de largura de banda. E o requisito de largura de banda é maior para aplicações inovadoras, como multitelas simultâneas. E, atualmente, a taxa média percebida pelo usuário nas redes 4G é de apenas 20 a 30 megabits por segundo, o que não atende os requisitos dessas aplicações novas de vídeo 4K e 8K. Bom, e com as redes 5G, a gente já viu que a alta largura de banda e a baixa latência tornam tecnicamente possível a transmissão de vídeo 4K e 5K de alta definição, né? E outro serviço e provendo o desenvolvimento da indústria, a indústria de multimídia, né? Bom, aí a gente consegue ver aí que a rede 5G, como eu mencionei, ela vai ter capacidade, vai proporcionar a capacidade da indústria de vídeo de alta definição. Isso aí através de caminhamento de dados de vídeo para a estação base, através de dispositivos que conectam diretamente com a rede 5G, roteadores 5G, o próprio celulares 5G, né? A gente consegue também, os recursos de produção de vídeo, eles são todos baseados na nuvem, que é uma coisa importante aí para a rede 5G, tanto nuvem quanto na borda. Então, a gente consegue ver que o processamento do vídeo todo vai ser mais perto do usuário, ou mais perto de quem está provendo o vídeo, né? E a gente consegue ver análises esportivas em tempo real. Dentre outras coisas aí que a gente viu ao longo dos módulos passados, né? E então, uma imagem interessante nos vídeos da RAW, que vocês vão ver lá, que é uma comparação, fazer uma transmissão broadcast ao vivo de rede, através de rede 5G e comumente como é feito hoje, né? O principal ponto que a gente tem que ver nessa imagem é que a gente tem o encoder de vídeo, no caso do 5G, perto de um dispositivo que consegue comunicar com a estação rádio base através desse link 5G, e a gente consegue ver que o transporte aí passa pelo core da rede 5G e vai para uma rede privada, como eu falei, pode estar na borda, pode estar na nuvem. Em comparação aí com o que é feito hoje, a gente tem aí essa transmissão sendo feita aí, acho que todo mundo deve ter visto em algum momento esses carrinhos de TV, né, com uma antena em cima. Isso aí é transmitido, eles utilizam um satélite para retransmitir isso, retornar para a Terra com um determinado ponto e fazer todo o transpor do vídeo. É caro, claramente mais caro do que na arquitetura 5G. E a gente pode mencionar aqui, em relação às soluções de transmissão de vídeo, a gente sabe que, você pensar em um cenário de transmissão de vídeo em estádio, isso aí gera uma alta demanda nas redes. Então, milhares de dispositivos ao mesmo tempo gravando vídeo, transmitindo esse vídeo, ou fazendo uma transmissão ao vivo mesmo, isso aí gera um gargalo enorme na rede. E a gente começa a pensar também em relação ao custo dessa transmissão, desse cenário do estádio, quando a gente começa a pensar em vídeos de alta definição. E, além disso, a gente tem que pensar também que os usuários estão mais exigentes, né? A gente tem que pensar que a gente tem que garantir essa imersão dos usuários que não estão no estádio, estão assistindo o vídeo de casa, e a gente começa a ver essa demanda de garantir essa imersão através de realidade virtual aumentada, dentre outras formas aí, né? Então, de novo, essa imagem do lado direito, ela ilustra o que a gente viu na imagem passada, que é, repetindo, de novo, o ponto-chave aqui é garantir esse dispositivo, esse roteador sem fio, o próprio telefone, que consegue essa comunicação com a estação rádio base, com link 5G, e aí todo o processo passa pelo core da rede, os dados são caminhados pela borda, para transmitir o conteúdo desse vídeo, para deixar ele mais perto e mais acessível
para o usuário e aí diminuir a latência de acessibilidade do conteúdo desses dados, da aplicação de vídeo, né? Bom, e aí tem um conceito de cloud XR, que é realidade, qualquer tipo de realidade, e aí a gente cita aumentada e virtual na nuvem. A gente traz alguns exemplos aqui do óculos, o Rift do Facebook, que é um exemplo de realidade virtual. Realidade aumentada, o HoloLens da Microsoft. E a gente vê aí que tudo que a gente vê hoje é virtual, ou então uma mistura da realidade com a virtualidade. A gente tem que garantir imersão, interação, imaginação e o panorama do ambiente como um todo. Bom, e a gente consegue ver que o avanço desses tipos de realidade na nuvem também está em função do tipo de dispositivo que também vem avançando. A gente consegue ver dispositivos aí que tem tudo em um só, mas separado. Então, a gente consegue ver o óculos, além do óculos, tem dispositivos sensores na mão, joystick na mão para interagir com o mundo virtual. A gente vê diminuição dos preços desses equipamentos, do peso, e a gente vê aumento da qualidade da tela aí superior a 4K. E esse conteúdo global de realidade aumentada virtual, ela está aumentando e melhorando, o que proporciona, obviamente, uma melhor experiência para os usuários, né? Então, a gente consegue ver aplicações, mais de 7 mil tipos de aplicações globais aí de qualquer tipo de realidade, 1 milhão de vídeo global em relação a gente pode pensar em vídeo 360, disponibilizado aí nas plataformas de vídeo, né? Bom, e a gente pode pensar que, além desses benefícios da parte do dispositivo, é claro, isso aí a gente já viu várias vezes, a gente vê que a rede 5G vai habilitar esse tipo de aplicação virtualizada, né? Primeiro, pela conexão de largura de banda, garantindo a largura de banda necessária e que ela tem a baixa latência necessária para esse tipo de aplicação. E além de, claro, como já mencionei, estudo realizado na nuvem em tempo real, devido aí ao grande poder computacional da nuvem, ou também, como a gente viu, da própria borda. Esse é um tipo de aplicação aí bastante interessante, né? Os veículos aéreos não tripulados. A gente pode pensar em um caso de uso aí, os drones, né? Drones sendo aí gerenciados, controlados pelas redes 5G. E a gente tem de várias indústrias, né? Agricultura, logística, segurança, monitoramento e patrulhas. A gente consegue ver diversos cenários para cada tipo dessa indústria. Então, a agricultura, que já é utilizado, né, a pulverização de culturas, um mapeamento, levantamento aí, geográfico dos campos agrícolas. A gente vai aí para a logística, a Amazon entregando o seu produto aí, um drone descendo na sua casa, você pegando o produto. Mas a gente tem que ter em mente que para cada tipo para cada indústria, para cada aplicação, existem aí requisitos diferentes que devem ser atendidos pela rede 5G. E, de novo, a ideia, a mensagem geral desse módulo é ver como essas capacidades, as 6 que a gente viu no começo, conseguem garantir esses requisitos necessários para os vários cenários que existem, né? Outro caso também aí é o controle remoto, para a gente entender, e a gente, nesse contexto de aplicações de controle remoto, a gente tem, primeiro, um item que vai ser controlado, pode pensar aí um robô, o próprio drone, outros equipamentos, e a gente tem o controlador. No meio do caminho, a gente tem a rede de comunicação.
Então, o item controlado, ele faz sensoramento remoto, coleta informações ali através de sensores, transmite isso para o controlador, onde vai ser feita a análise e tomada de decisão, e essa decisão ela é retransmitida através da rede como instruções para ser executada no controlador. Bom, aí tem cenários aí, veículos de transporte, esses veículos bastante interessantes aí de mineração, vapor, aplicações em portos, né? Então, utilizando aí o controle remoto, claro, a gente melhora a segurança e reduz o custo de operação. Se a gente for para controle remoto, pensando aí na telemedicina, no atendimento remoto, a gente consegue ver que os recursos médicos aí, são suficientes em áreas remotas. Então, quando a gente consegue usar a rede 5G em área remota, a gente consegue melhorar a eficiência do serviço de saúde. E aí o tempo, um exemplo interessante, é o tempo de contato com uma pessoa com uma doença altamente contagiosa, esse tempo é reduzido. Dá para fazer tudo de forma virtual, né? Bom, uma outra aplicação também, que aí também está distante um pouco da gente, né? Direção autônoma, mas é bastante interessante. Que a gente consegue ver aí, no geral, a gente sabe que é uma direção autônoma, controlada remotamente, e a gente tem alguns cenários interessantes, onde cada um ali tem seus requisitos, seus próprios requisitos. Então, você pensar no cenário de via urbana, pensar em ônibus autônomos e robô-táxi, né? Você pensar aí que o Uber pode ser controlado, o táxi pode ter uma direção autônoma. Isso aí é um tipo de requisito, o requisito deles para esse tipo de aplicação, são requisitos que baixa latência e alta demanda de largura de banda, né? Quando a gente passa para um cenário mais restrito, então a gente pensa em um ambiente de condução, para um cenário específico, a gente pensa em uma carga de alta velocidade, né? Um transporte numa rodovia, ou então um porto, uma mineração. A gente consegue ver que, para esses casos, a mobilidade é extremamente importante. Se você não quer que seu carro está transportando uma carga numa rodovia, você não quer que, dado uma conexão numa estação rádio base, enquanto ele está afastando da estação rádio base, você não quer que ele perca a comunicação com o controlador. Então, a gente precisa garantir essa mobilidade para esse tipo de aplicação. Já a aplicação com baixo requisito aí, transporte não tripulado, ônibus de baixa velocidade, se pensar no ônibus no aeroporto, que transporte pessoas para pegar o avião, etc. Né? São cenários que têm requisitos baixos. Ainda em relação à direção autônoma, a gente sabe hoje que essa direção ela não é cooperativa. A gente sabe hoje que um único carro ele tem câmeras de vídeo, sensores, telêmetros, laser, outras tecnologias, mas isso é muito função de um carro só, para controlar um carro só. Então, o carro ele mapeia ali todo o seu ambiente e toma decisões baseadas nele. Já com a rede 5G, a gente vai ver no próximo módulo um tipo de aplicação que é a internet dos veículos, que a gente consegue ver que isso melhora a percepção do ambiente ao redor do veículo, com sistema de câmeras, sensores, e a gente consegue ver que os próprios carros conseguem trocar informações entre eles e se autogerenciar para percorrer uma rodovia, por exemplo. Bom, chegando aqui já no final, a gente vai abrir para perguntas, né, esclarecimento, mas a ideia geral desse módulo que eu gostaria de passar para vocês, e aí vocês podem aprofundar durante as aulas na plataforma da Real, e surgindo dúvida, pode mandar para a gente. Mas a ideia aqui é que vocês tenham em mente essas capacidades básicas que a rede 5G
tem que ter para garantir serviços, novos tipos de serviços e gerar valor para a indústria. A gente chega ao final agora. A gente pode fazer igualzinho na última outra aula, né? Abrir, quem quiser tirar, tiver com dúvida, pode abrir o microfone, tirar. Eu não sei se ficou pergunta no chat para ser respondida. Pessoal, Gente, boa noite. Gostaria de fazer um comentário rapidamente sobre a questão da latência. Tá? Como a gente viu, né, um dos requisitos para alguns tipos de cenários é que a latência fica em torno de 1 milissegundo. Né? Essa é uma latência extremamente baixa, claro. Né? Mas é o seguinte, para você fazer o tempo que gasta numa comunicação fim a fim, já foi falado mais de uma vez, né? Ela considera a interface aérea, ou seja, do equipamento do usuário até a estação base. Aí você passa por um transporte, vai atualmente até o núcleo, entra numa rede de transporte, até chegar na outra ponta. Tá? Quando se fala, então, em latência, né, do 5G, tá? Essa conversa da latência é ali na interface aérea. Tá? Não podemos ter ilusão que eu vou fazer uma comunicação daqui para um servidor que está na Europa, né, passando por vários pontos de acesso aí, vários gates, vários switches aí ao longo do caminho, com distância de milhares de quilômetros, que eu vou ter um tempo de uma latência pequena nessa faixa de 1 milissegundos. Então, a gente tem que ter muito isso em mente. Tanto que hoje não se fala mais latência fim a fim, porque ela é perigosa nesse sentido, pode enganar as pessoas. O 3GPP não fala mais, então as coisas não estão mais nesse sentido. Você tem uma latência específica, você vai somar, né, as coisas que tem para chegar lá. Mas o importante é que no caso na rede de interface aérea, né, se o servidor que responde está ali na EB, né, na estação, né, na radiobase, sim, o tempo pode ser pequeno. Tá? Agora, isso é um desejo, vamos dizer assim, tá? Um requisito, né? Não quer dizer que todas as implementações estão assim, não. Você pode pegar o que tem hoje aqui nos provedores, provavelmente você não vai achar esse tempo necessariamente, tá? Mas a ideia é que com o tempo isso vai acontecer, né? Essa latência vai cada vez ficando menor. Porque essas comprimentos de ondas possibilita que você tenha, né, uma latência pequena aí, tá? É isso. Professor Zé Marco. Oi. Gifone. Gifone. Aproveitando esse seu comentário, a minha pergunta é: numa conexão de telemedicina à distância, eu tenho pelo menos 2 redes aéreas envolvidas e uma rede de transporte, isso considerando que dentro do transporte esteja aí o backhaul e outras redes de acesso. Meio milissegundo. Esse número é execuível para a telemedicina à distância? professor Marcos, seu microfone está mutado. Desculpa. O Gifone, é o seguinte, é isso, né, que foi falado, né, que eu falei aqui agora. Meu microfone estava mutado, não, né? Na hora que eu falei. Não, né? Aí vai depender do caminho, né? Do caminho que você vai de um ponto a outro.
Porque, como quer dizer, cada switch que tem no caminho vai colocar um atraso, né? Cada quilômetro na fibra, né, que o sinal vai transmitir, vai ter um atraso. Então, não dá para garantir. Esse número é muito baixo. Então, o que se garante é na interface aérea, entre o meu equipamento celular e, e, a, e a torre, né? Esse que é o esforço que é sendo feito. Com relação à cirurgia, por exemplo, remota, que precisa de atraso baixo, hoje isso tudo pode fazer sem 5G, tá? Eu estou ligado meu computador na rede ótica, né, de boa qualidade, eu posso fazer isso sem problema nenhum, né? Quando você joga o 5G, você fala, não, eu também posso fazer a partir de um aparelho que está ligado com a interface aérea, com comunicação sem fio, né? Mas hoje, quer dizer, com as velocidades que você tem na rede ótica, né, você faz isso, naturalmente, né? Assim, se faz isso, você tem atrasos extremamente baixos, tá? Não sei se respondi, Sérgio, mas Sim, perfeitamente. obrigado. Até porque uma aplicação em telemedicina com essa exigência, provavelmente não haverá muita participação de redes aéreas em 5G. Provavelmente será um ponta a ponta em fibra, cuja latência é muito mais fácil de ser garantida, não é mesmo? É verdade. Agora, eu não sei se numa cirurgia você precisa de uma latência tão baixa, tá? O que que o médico precisa saber? A hora que ele movimenta o bisturi, ele comanda aqui, você tem que chegar o comando lá e ele tem que ver a resposta, certo? Eu acho que para o ser humano, esse 1 milissegundo é totalmente imperceptível, não precisa desse tempo, para ele continuar coordenando os movimentos dele. Concorda? Sim. Não é? Então, eu acho que esse tempo não é. Você que está fazendo até um retorno do bisturi para você ver eles, com um tempo muito, muito maior que isso. Né? Para a gente que comunica com voz, qual que é o tempo importante para a comunicação ir de volta, né? É 100 a 200 milissegundos que é razoável. A partir daí fica esquisita a conversa. Então, para o ouvido, aí esse tempo de 100 a 200, vamos pôr 100 milissegundos, é extremamente razoável você achar que você está conversando frente em pessoa, né? Verdade. 100 milissegundos é praticamente imperceptível que tipo de meio você está usando. Exatamente. Você pega você mexendo com bisturi, eu acho que não precisa ser tão pequeno, né? Não é, né? Precisa ser. Eu acho que o Leonardo levantou a mão, né? Você quer falar uma coisa? Os alunos estão fazendo muitas perguntas aqui, aproveitando o chat, né? Usando a equipe como um todo, além da sua explicação, Marcos. E uma das perguntas que apareceu, eu achei curioso e talvez interessante, talvez, só aprofundar um pouquinho para o pessoal ter uma noção, né? Que dentre os pontos da sua apresentação, você colocou o ponto da numerologia, né, cara? Que são os diversos intervalos que existem entre as subportadoras, né? Parece que ele está falando russo, né? Numerologia, uma coisa meio, né, mística, mas não é. É porque quando a gente trabalha com uma rede que tem um maior número de portadoras, né, isso significa que cada portadora é como se tivesse um sistema de comunicação único. Então, se a gente tem N tipos de portadoras, a gente tem várias comunicações trabalhando de forma paralela. Então, a gente pode transmitir um volume de dados muito maior, ok? Só que isso requer uma tecnologia que é modulação, que é amplamente trabalhada em telecomunicações, né? E as modulações, para cada tipo de forma com que eu pego um sinal de uma portadora e misturo e modulo com o sinal da minha mensagem, eu vou requerer uma largura de faixa. E essa largura de faixa, como são várias portadoras, vão requerer um espaçamento. Quanto mais alta for a frequência da minha portadora, maior vai ser a largura de faixa demandada, sobretudo se eu uso um tipo de modulação muito especial, muito utilizado em sistemas de telecomunicações, né, 4G, que é a AM, né?
que na verdade é um mix de vários tipos de modulações. Então, aqui só foi uma explanada para poder transcender um pouco dessa explicação que o Marcos fez na aula de hoje e contribuir um pouco nessa aula belíssima que está acontecendo, ok? Boa noite. Qualquer outras perguntas, aproveita a gente aí, gente, bora e usa o chat. Obrigado, Léo. Foi bom aprofundar nisso aí. É como você falou, numerologia parece uma coisa mística, né? O Gustavo levantou a mão. Sim, boa noite. Primeiramente, gostaria de parabenizar aí os professores por essa aula e pelas demais já apresentadas, excelente conteúdo. Eu gostaria de saber aí dos mesmos, qual a opinião referente a essa, quanto a gente está preso às operadoras, por exemplo, foram apresentadas aí já uma gama de recursos disponíveis, que estarão disponíveis aí advindos do 5G, mas o quanto que a gente está preso às operadoras. Por exemplo, eu trabalho numa empresa de mineração e que possui unidades em locais remotos do país que não tem cobertura de celular, mas como usufruir desses benefícios aqui do 5G, a gente vai estar preso às operadoras, ou tem algo, por exemplo, que as instituições privadas podem contribuir para acelerar aí com essa cobertura e usufruir desses recursos? Gustavo, eu vou dar um início aqui, os professores podem complementar aí, mas a ideia é que você, os benefícios aí do 5G, que você pode ter uma rede privada sua, né? Então, nesse exemplo seu aí da mineração, você pode criar uma rede privada 5G, local lá, né? E aí operar dispositivos ou transmitir os dados internamente lá da mineradora para fora através da rede 5G privada. Perfeito. Inclusive, foi até uma pergunta que eu fiz sobre a rede privada, que as operadoras elas me ofereceram um serviço de APN, mas a gente não tem a cobertura de celular para poder usufruir desse serviço. Até o pessoal me respondeu, e agora que não, que é diferente, a APN é diferente, então, teoricamente, é possível usufruir de 5G construindo uma rede privada, sem ter essa dependência da operadora. Isso, Gustavo. Deixa eu complementar, então, porque a gente já teve experiência com isso. Anteriormente, há uns anos atrás, a gente consultou a Anatel sobre isso. Existe já na Anatel essa previsão. Eu vou esqueci qual que é o nome, tá? Mas as pessoas são autorizadas a colocar as suas redes 5G em alguns casos específicos. Um primeiro que é acadêmico, para pesquisa, e outro é para uso de um setor. Então, por exemplo, vamos dizer que você tem lá a sua empresa que está em uma região que não tem cobertura de rede 5G. Já é possível fazer isso hoje. Eu acho que essa regulamentação é mais antiga, deve ter 5 ou 6 anos, e basicamente o que acontece é que você mostra que não tem interesse das operadoras de cobrirem a sua região. Então, a partir desse momento que você mostra que não existem operadores na região, você consegue instalar a sua infraestrutura. E aí, realmente, é criar uma rede 5G própria, que aí você vai ter que criar Você vai ter um identificador de rede, você vai ter que criar o seu cartão SIM card, etc. e tal. A diferença que a gente vai ter no 5G é que a gente está falando de redes privativas, inclusive em ambientes urbanos, igual, por exemplo, o teste lá da VEG, né? A questão que o pessoal comentou de Ouro Branco, eu não sei se está dentro de ambiente urbano, mas... Porque hoje, na regulamentação da Anatel, você não poderia criar, por exemplo, a sua rede 5G se existe uma cobertura de telefonia na sua região.
Mas o objetivo seria, no futuro, você realmente ter a sua rede, mesmo que exista um suporte na região. Respondido? Sim, ficou respondido, ficou claro. Até porque eu já fiz uma consulta prévia e as operadoras dizem que talvez não foi consultado na Anatel, mas eu teoricamente não tenho conhecimento tão técnico, eu tive a resposta que não posso usar equipamentos por conta de interferência na operadora, que a Anatel proibia de colocar aparelhos onde tem a cobertura, é mais ou menos isso que você falou, que assim, teoricamente tem a cobertura de uma ou outra operadora, mas não tem o alcance, mas eu acho que existe uma barreira aí da operadora de me forçar de usar o serviço deles, e não poder criar uma rede própria. Acho que tem isso também. Exato, porque a gente conseguiu autorização para pesquisa, né? Então, eu imagino que é um trâmite diferente, porque para uma indústria, para uma empresa, provavelmente vai ter que ter alguma forma de mostrar, né, que naquela região não tem cobertura de 4G. E aí, querendo ou não, eu acho que a operadora tem que colaborar, né? Às vezes ela tem que indicar que ela não tem interesse naquela região, que não tem cobertura, né? Às vezes isso daí vai ser difícil de ser mostrado na prática, mas é uma coisa a ser verificada. Perfeito, muito obrigado. Zé Marcos levantou a mão, quer completar, professor? Sim, levantei. Eu queria só complementar o que eu falei antes, né? Mas só nesse assunto aí, veja o seguinte: quando determinadas frequências e frequências muito altas, o alcance do sinal é baixo, né? Pequeno, né? Então, é muito possível, né, você ter numa região que você tem a sua rede 5G e depois de poucos quilômetros não tem problema nenhum, mais, né, o sinal seu não chega, né? Então, tem essa possibilidade de você ter várias redes mais ou menos próximas, né, usando a mesma frequência, sem impactar uma na outra. Agora, nas frequências mais altas, né, mais baixas, né, aí seu sinal às vezes vai muito longe, é mais complicado essa coisa. Mas eu queria só voltar um pouquinho à questão lá que eu falei da latência e da pergunta do Gifone, que é o seguinte: na internet hoje, no fundo tudo na internet vai ser, né? Mas na internet hoje é que a gente usa o serviço dela é chamado de melhor esforço, né? Então, a velocidade que você consegue, o tempo que você consegue, depende das condições do momento ali, muitas vezes, né? Então, um sinal pode demorar muito a chegar se tiver uma demanda muito alta no roteador, tem muitas filas. A ideia do 5G, né, e a ideia de um outro conceito que não é só 5G, que é chamado de fatiamento, que foi falado, né, que o Marx falou, né, é que você configura uma rede virtual com certas características. Então, você vai de uma ponta até a outra garantindo aquelas características. Eu posso garantir um atraso, posso garantir confiabilidade, posso garantir a, o tempo, né? A banda, a taxa de transmissão de dados, mas aí você tem que configurar a rede para isso, ou seja, cada dispositivo, né? Cada switch que você tem no caminho vai considerar que existe aquela fatia, que aquela fatia tem tal característica, que os pacotes que chegam ali vai ter que entrar numa fila X, né? E não na Y, e não vai disputar com os outros, não é? E tudo, então, ou seja, essa questão do fatiamento possibilita isso. É claro que vai ter equipamento para possibilitar esse tipo de coisa, você configurar a sua rede virtual, né? Então, o conceito de fatia, ele pode, slice, né? Ele pode estar apenas lá na interface aérea, sim. Interface aérea você pode ter uma fatia com latência muito baixa e outros com latência mais alta. Mas se você pensa no negócio ponta a ponta, né? Fim a fim, ponta a ponta, end-to-end, todos os recursos que participam do processo ali vão ter que estar cientes e estar adequados, né? Ou seja, então é uma rede IP, mas é uma rede IP com garantias aí, de garantias diversas, né? É só isso para dizer, porque eu falei, você opera, hoje pela internet você opera, né? Normal, lá longe, né? Quiser fazer negócio com coisa, mas dependendo da hora, pode
tem uma demanda muito alta, né? A própria indústria, né? O que que faz a indústria hoje, né? Antigamente falava assim, não, controle, controle industrial não pode ser com Ethernet, porque a Ethernet não garante, não tem garantia probabilística ali, depende da demanda, né? Mas o que que o pessoal fez? Hoje acaba que é tudo assim, né? Não é mais aquele controle lá, aqueles anéis, né, que determinístico, tempo de resposta. Você faz o superdimensionamento e resolve por aí, né? Mas a ideia do 5G é essa, do fatiamento de rede em geral, é poder dar as garantias, o SLA garantido, né? É isso. Obrigado, professor. O Wander, é isso? Wander de Deus, levantou a mão também? Na verdade, vamos com o Sérgio primeiro, que levantou antes. Sim, professor. Só pedir um esclarecimento, porque eu havia entendido que, em certo momento, vai se usar multiplexação por divisão de frequência, por divisão de tempo, e a divisão de frequência no modo ortogonal. Eu entendi isso certo? Eu vou pedir ajuda aos universitários, mas, na verdade, o visão de tempo e de frequência é utilizado ao mesmo tempo, né? Se o Léo quiser complementar. É isso mesmo, entendeu? Essa divisão ortogonal, ela garante, né, ou melhor, ela tem um resultado muito melhor quando a gente está trabalhando com a modulação do tipo, modulação de fase, né? Onde a quadratura e a fase, elas podem ser separadas mais facilmente. Então, essa é uma das razões da gente utilizar essa prática nesse tipo de modulação. Eu não sei se no material disponibilizado tem essa informação dessa forma para um aprofundamento sobre o FTM. Mas se você quiser fazer a pergunta pelo e-mail, eu te mando o material para que você possa aprofundar um pouco, ok? Ok. Parece que agora ficou claro. Eu havia entendido que o dispositivo estaria usando as duas formas de multiplexação. A frequência por divisão de frequência e ortogonal e mais a divisão de tempo. Mas agora ficou claro. Obrigado, professor. Obrigado, Léo. O Vandeir, legal. Boa noite a todos. Primeiramente aí, né, parabenizar todos os professores pela excelência, né, e a qualidade que as aulas, né, são ministradas. E só avisando, contribuir aí com a pergunta, né, que o Gustavo fez com relação a essa parte de montar um sistema, né, privado. A título de exemplo, eu trabalho numa empresa, né, que é operadora que está saindo da parte móvel, né, e a gente tem um sistema privado montado para o governo da Bahia, que atende ao sistema de segurança pública, né? Então, as câmeras de olho vivo, elas são todas monitoradas hoje, né? Pelo sistema privado, através do LTE 4G, aonde que ali, assim que um miliante ou qualquer outra pessoa, né, que seja procurado ou não está em dias com a justiça, então logo ali é visualizado o rosto da pessoa, automaticamente já integra ali ao sistema, né, a um banco de dados, e automaticamente é acionado ali um grupo de policiais para fazer a abordagem, né, daquela pessoa. Então, com relação ao 4G, isso aí é tranquilo mesmo em área urbana, né, como no estado da Bahia. E eu vejo também que o 5G, eu acredito que esteja caminhando também pelo mesmo caminho. É só isso aí. O Vander, só uma boa, interessante a sua intervenção. Mas nesse caso de vocês, lá no 4G, você usa uma faixa de frequência que não é do comercial comum.
É isso? Exato, exatamente. Por exemplo, hoje eu trabalho na Oi, né? Como tem outro parceiro meu também, o Rino, né? Stanislau, ele trabalha também só nessa área, parte móvel. E como a Oi, né? A parte móvel, ela foi vendida aí, né? Para as 3 operadoras, então ela está explorando essa parte aí privada, né? Do LTE. Talvez seja até essa consulta aí que o Gustavo fez, a resposta que ele teve, né? Então, hoje na Bahia, ela mantém uma rede, né? 4G, LTE, privada. Ok, obrigado. Ótimo intervenção. Boa noite, professor. Uma pergunta. A respeito de. Vocês estavam dizendo aí de redes privadas aí de 5G e tal. Será que a Anatel preveu alguma. Deixou alguma faixa ali separada para eventos, por exemplo, assim, dia de jogo, onde fica muito sobrecarregado ali a rede e tal? E numa outra situação, onde você conseguiria ali ter o seu acesso à internet passando por uma rede alugada, assim, temporária? Se isso é possível, tá? Será que eles reservaram essa faixa? Eu não sei se tem necessidade de reservar uma certa faixa, né? Mas se você pensar bem os casos de uso do 5G, as aplicações, quando você pensa aí em cenários aí de estádio, que você falou, né? Sobrecarrega muito a rede 4G hoje, a ideia é que a rede 5G dê conta disso aí, em termos, principalmente dessas capacidades básicas que a gente viu hoje, né? De garantir largura de banda, latência, etc. Mas eu não vejo o porquê de um time de futebol com sua TV particular, lá, a transmissão de vídeo no seu canal particular, colocar uma rede privada perto disso, né? Faz sentido? Em um lugar que não tem telefonia, que é difícil hoje em dia, até tranquilo, né? Agora, assim, eu já cheguei a ver carnaval, por exemplo, em BH. Aqui na empresa a gente comprou uma InnoDB 4G e nós pedimos lá na Anatel uma liberação e, assim, tá lá que tá vaga, mas eles, ó, se tiver uma rede aí a X metros, vocês não podem ligar e tal. Mas tá lá que tá vaga a frequência, entendeu? E aí, se todo mundo partir para cada um ter a sua rede ali e tal, isso vai ficar meio bagunçado. Mas aí que vem realmente a questão da Anatel regulamentar quais são as frequências e qual que vai ser o uso em cada região. Então, a tendência que a gente deve ter é de utilizar as redes milimétricas nesse caso, né? A Anatel vai forçar para isso daí em regiões metropolitanas, porque a gente vai ter um alcance menor, né? Vai ser mais fácil da gente gerenciar. Mas, de fato, é o grande desafio aí dessa questão realmente de redes privadas. Eu imagino, tanto é que, por exemplo, quando a gente está falando em área urbana, igual é um escritório ter a sua GNODB, eu acho difícil. Mas quando a gente está falando de uma grande empresa, igual a gente está falando aqui de mineradora, de uma grande fábrica que milhares de metros quadrados, aí é uma coisa um pouco mais fácil da gente gerenciar. E esse exemplo do estádio foi muito interessante para ilustrar uma futura possível aplicação assim, diferencial do 5G, né? Vou até pedir para os colegas, professores aqui, aprofundarem como é que isso é feito em 4G hoje, né? Com mais propriedade. Eu vou mencionar que teve desculpa, Léo, pode continuar. Mas o 5G ele vai trabalhar com a ideia de fatias, né? Então, é possível a gente escalonar serviços temporários oferecendo serviços específicos. E essa programabilidade, né, essa virtualização da rede,
É um excepcional diferencial. Por favor, professor Daniel, pode continuar. Eu queria comentar, eu nem sei se aconteceu, viu, gente? Mas uns anos atrás, antes da pandemia, estava definido que seria feita uma demonstração de 5G lá nas Olimpíadas do Japão. Então, tinha as operadoras, a NTT Docomo, que é uma grande operadora, eles iam fazer, né, todo um ambiente em que eles iam utilizar ondas milimétricas. Então, a ideia era que você, ao entrar no estádio, teria aqueles portais, igual o portal que a gente vê, por exemplo, para fazer verificação se você está entrando com alguma coisa ilícita, com metais. Era um portal que você ia entrar ali e você ia descarregar um absurdo de informação sobre o evento que você estava vendo, quais eram os times ou os atletas, informações e tal. Mas aí, por causa da pandemia, né, com a Olimpíada de Tóquio atrasou, eu não sei se isso foi para frente, porque aí já tinham vários países que já tinham colocado 5G em operação. Tem uma coisa. Oi? Vamos voltar, continuando no caso do estádio, né? Uma coisa que eu até talvez tenha mencionado lá na primeira aula é que quando você usa aquelas ondas milimétricas, que seja, né, que você consegue uma velocidade muito maior, 10 vezes, até teoricamente, até 100 vezes, significa o seguinte: imagina que você está no estádio, você tem 100 pessoas transmitindo dados, né? Manda lá as mensagens. Então, né, aquele sistema, no caso normal, o caso lá, então tá um sistema congestionado, você gasta 100 minutos, 100 segundos para enviar uma mensagem. É ok, isso é ruim, demora, né? Imagina que agora você vai usar essas mesmas 100 pessoas transmitindo a mesma coisa, tirando foto que seja, só que eu vou usar uma velocidade 100 vezes maiores, né? Significa, então, que cada mensagem vai gastar agora um segundo. Eu falei 100 segundos, né? Vai ser um segundo, né? Então muda completamente a figura, né? Ou seja, eu consigo mandar as mensagens, ou então eu posso ter mais, em vez de ter 100 vezes mais pessoas, se eu ficar satisfeito com os 100 segundos para enviar a mensagem. Então, o fato de aumentar a velocidade, né, aumenta essa capacidade aí toda aí, certo? O Rino Monteiro levantou a mão. Boa noite a todos, boa noite, professores, excelência nas aulas. Sobre a rede privada 5G aí, só a título de, talvez eu esteja enganado, mas a faixa de 26 GB, ela não foi leiloada. Por acaso, assim, não houve interesse, né? Até onde tem informação. Será que a Anatel não vai utilizar essa faixa pelo fato dela ser comprimento de onda menor, no caso, para as redes privadas? Disponibilizar, né? Essas coisas são muito dinâmicas, né? Então, eu verifiquei aqui agora que tem uma normativa de 2022 que está colocando a faixa de 27,5 a 27,9 GHz para serviço privado. Então, algumas faixas a Anatel já está colocando especificamente para redes privativas. Mas eu não sei se eles vão colocar toda a faixa de millimeter wave para isso, né? Porque às vezes tem alguma aplicação futura que pode ser utilizada. Eu lembro que nos Estados Unidos, os primeiros testes, eles usavam muito millimeter wave. Teve até algumas cidades lá nos Estados Unidos que a Verizon usava millimeter waves. Mas talvez seja isso, né? Eu acho que para o mercado atual, não está tendo procura. Mas se colocar isso só para redes privativas e depois os operadores demandarem,
Eu acho que seria um pouco arriscado, né? Não teria como os operadores depois terem essas maiores velocidades. Ok, obrigado. Tiago, pode perguntar. A respeito da fala do professor Zé Nogueira ali, ele falou que a gente, aumentando essa velocidade, diminui esse gargalo. É isso mesmo? Assim, com o 5G você vai ter mais capacidade, e aí até essa demora de envio, isso causa uma lentidão na rede ali, tipo assim, fica todo mundo disputando a mesma banda ali, porque a foto está carregando ainda, e você acha que com 5G, deve ser provado, isso vai diminuir? E a outra pergunta é, será que as operadoras também não pensam em, é, de alguma forma, atender aquele público que está concentrado ali, sabe? Direcionar mais banda para ali, mais capacidade para aquela herb ali que está atendendo aquele estádio, ou aquele carnaval, esses eventos? É você, o Thiago, né? Isso. Thiago, primeiro é o seguinte, é isso mesmo, quer dizer, se você aumenta a sua velocidade, você vai diminuir o tempo para transmitir uma mensagem, a mesma mensagem, certo? Diminui o tempo. Então, naquele tempo lá, os 100 segundos, vão caber 100 mensagens, vamos dizer assim. Antes cabia 10, entendeu? Por isso que você atende mais pessoas. Agora, com relação às operadoras, muitas fazem isso. Assim, não sei se vocês já viram, às vezes, perto do estádio, tem lá uns caminhõezinhos lá com antena também para ajudar, né? Isso aí acontece. Agora, aí depende da capacidade, né? Não sei se eles têm a banda toda para atender tanta gente ao mesmo tempo, né? Mas isso é feito hoje, sim. Tem operadoras que vão e põem lá o seu caminhãozinho para poder, ou mesmo reconfigurar, né? Hebe, né? Também direciona para poder melhorar. Isso é feito, mas a gente vê até agora, dependendo do caso, é insuficiente, né? Muitas vezes. Tá ok, obrigado, professor. A Júnior quer completar alguma coisa, Júnior? Boa noite, gente. Vou completar eu. Só completar não, falar algumas outras coisinhas aí, né, que eu acho que são importantes. Muito se fala de banda, que a banda ela é muito importante, né, na ter essa disponibilidade de banda durante a utilização da tecnologia. Porém, além disso, tem limitações físicas, tem limitações de, por exemplo, o usuário, quando ele está, né, nesse exemplo aí do estádio, ele está no estádio, toda aquela estrutura física que está lá, ela foi instalada para atender um número determinado de usuários. Dentro dessa capacidade física, nós temos que entender que tem uma frequência que ela corresponde a essa estrutura física. É, Além disso, na própria operadora, ela vai ter os servidores dela, principalmente os servidores relacionados à autenticação, que é um processo que requer processamento, energia, e isso também faz com que a rede ela fique um pouco mais lenta, trazendo isso para o contexto do 4G, que às vezes a gente está lá utilizando com várias pessoas, e aí a nossa rede tá com pouco sinal, e ao mesmo tempo ela está lenta. É, Esse é um dos problemas também, né? Não somente a questão da banda. As operadoras, elas, com o 5G, a ideia é não trabalhar só na banda, mas também a questão do fatiamento, que vai possibilitar um melhor aproveitamento dessa infraestrutura física que hoje atende menos usuários. E foi o que nós vimos na primeira aula, inclusive, que cada tecnologia, à medida que a tecnologia de telefonia móvel ela foi evoluindo, ela foi adicionando maior capacidade de usuários. No caso do 4G para o 5G, um desses fatores que vai aumentar o número de usuários é
a questão tanto da parte dos rádios, que vão utilizar os MIMOs, né, de maiores capacidades, e a questão do fatiamento também de rede, que vai conseguir dividir melhor esses usuários quanto à utilização da rede em ambientes com muitos usuários ativos. Completando a resposta que eu tinha dado no chat sobre o handover, né, que teve uma pessoa que perguntou e que entra muito nessa questão também de eficiência do 5G, é que quando nós falamos de handover até o 4G, nós só temos 2 tipos de handover, que é o entre as herbes. À medida que o usuário se movimenta, ele vai trocando de herb, né, de estação rádio base, e essa estação rádio base, cada vez que esse usuário ele sai de uma estação rádio base e vai para outra, ele faz um processo de autenticação. Então, a nova herb ela tem que reconhecer que aquele usuário faz parte daquela rede, verifica o DDD, verifica o MEI, verifica se a chave dele está correta, para aí sim autenticá-lo. E esse processo causa assim, uma lentidão. Ele exige maior processamento lá do meu, dentro lá da minha operadora. Esse entre as herbes, e aí com a evolução das tecnologias móveis, entrou o handover entre as tecnologias, porque muitas vezes nós estamos em determinados lugares e alteramos a tecnologia. Isso também é considerado um handover. Então, você pode, ao mesmo tempo, fazer um handover de herb e um handover entre as tecnologias. Isso até o 4G. Com 5G, ainda vai ser possível fazer os handovers entre fatias, que é um handover que ainda está passando por um processo. Ele já tem algumas padronizações existentes, mas ainda tem algumas questões, principalmente relacionadas à velocidade com que isso acontece, quando vai ser permitido as solicitações, porque vão ter momentos em que o próprio usuário ele vai poder solicitar aquele handover entre fatias, ou a própria operadora. Um exemplo que eu consigo dar para vocês, um exemplo mais simples, por exemplo, eu sou um usuário de plano controle que tem um número de pacote, tem uma quantidade de pacote de dados disponíveis. Quando eu utilizo todo o meu pacote de dados, a operadora ela pode me transportar para uma outra slice no qual eu não vou ter direito mais acesso à internet. Porém, eu, como usuário, posso colocar mais crédito para eu conseguir ter acesso e comprar uma nova internet. Então, eu vou solicitar a operadora que me devolva o meu acesso à internet através do crédito que eu coloquei. Então, eu posso solicitar novamente para voltar àquela slice que disponibiliza aquela velocidade de internet. Então, todo esse processo também para eu alterar a slice quanto usuário, também vai ser um outro, vamos dizer, problema, né? Porque além de precisar ter essa handover, né, entre herbes e entre as tecnologias, eu ainda vou ter esse handover entre fatias, no qual eu ainda vou precisar autenticar novamente, vou precisar provar para minha operadora que sou eu que estou fazendo esse processo novamente. E todos esses handovers possuem, né, a título aí de curiosidade, esses handovers possuem alguns problemas relacionados à vulnerabilidade, que são aí que são um dos desafios também desse, né, além da parte de consumo de energia, e inteligência entre essa mudança de handovers, também tem a parte relacionada a ataques e vulnerabilidades durante os três tipos de handover. Beleza?
Tivemos uma aula de handover, muito bom, Júnior. Esqueci o nome dele, o Vender, falou que as vans chama Cal, é isso mesmo? É isso mesmo, Vandeir. É Cal. Vandeir. Mas isso é uma sigla, significa alguma coisa ou é... Significa céu onde o Wills, no caso, por exemplo, algum evento, né? Por exemplo, no Mineirão, ou alguma festa aí na Gamileira, por exemplo, né? Uma região que tem, na época de grande volume de pessoas, por exemplo, você pega Guarapari, uma praia, né? Que aquele site não tem uma capacidade boa, é utilizado, né? Essas vans e os caminhões com os equipamentos para suprir ali uma demanda temporária. Aí que se dá o nome aí de CAL, Legal, né? COW. Interessante. Tem mais alguma pergunta, alguma dúvida? Legal. Células na roda, né? Pessoal, acho que a gente pode fechar, né? Se não tiver alguma dúvida. Eu entrei no grupo do WhatsApp e aí eu vou mantendo informado vocês lá em relação ao nosso Moodle. De qualquer forma, os vídeos já estão disponíveis lá na plataforma da HAL, então vocês podem rever esses conceitos todos que a gente viu aqui hoje, os outros módulos, né? O Thiago levantou a mão. Alguma dúvida, Thiago? Marcos, desculpa, cara. Como é que eu faço para entrar no grupo de WhatsApp? Eu vou te mandar um e-mail, você mandou um e-mail para a gente aqui agora, eu vou te mandar um Isso. e-mail, e aí eu coloco todas as informações lá que você precisa para ter acesso. Ótimo, obrigado. Beleza? Tranquilo, muito obrigado. Responde o e-mail lá. Então é isso, pessoal. Acho que a gente pode fechar por hoje. E aí a gente tem a próxima aula no último módulo na segunda-feira, né? Dia 24. Boa noite para vocês. Boa noite. Obrigada pela presença Boa aí noite, de todo pessoal. mundo. Obrigado. Abraço.